Olá, o Espaço N Santa está começando. Fique com a gente. Ele fez história no futebol e hoje é uma referência para novos jogadores. O canhão da Vila, o Pepe, conversou com a nossa equipe. Ele falou sobre a carreira de sucesso, o esporte e a parceria com o Rei Pelé dentro do campo. A minha carreira começou no infantil do Santos. Apesar que eu jogava futebol desde pequenininho, gostava de jogar e todos diziam que eu já jogava bem. Então, aos 16 anos eu fui levado para fazer um teste no infantil do Santos, pelo goleiro Cobrinha. Ele era o goleiro do infantil do Santos e nós jogávamos juntos em São Vicente. E ele me levou, animado também porque estava o Del Vecchio e depois se transformou num grande jogador, o Santos, depois do futebol italiano. E era muito meu amigo também. E aí nós fomos juntos, eu e o Cobrinha. Eu fiz o treino na Vila Belmiro, o Santos não tinha nem CT naquela época, né? E aprovei. Fiz um gol no treino. Cheguei em casa muito contente, muito feliz e disse ao meu pai: pai, eu já sou jogador do infantil do Santos. Agora não vou precisar mais pagar entrada para assistir os jogos dos profissionais, porque eu já tenho a carteirinha de atleta e atleta não paga. Foi o meu primeiro presente, meu primeiro prêmio, e assim aos 16 anos eu iniciei minha carreira no infantil do Santos. Eu não pensava, logicamente, que ia me tornar jogador de futebol, etc. Mas havia essa possibilidade, porque eu realmente jogava bem. Eu fiz uma carreira bonita no departamento amador, infantil, juvenil, fiz pelo menos 4 anos nas categorias de base e fui subindo. Todos percebiam que eu tinha assim, uma boa condição. Até que em 1954, pelas mãos do incrível, mas um treinador que ficou muito pouco tempo no Santos, chamado Giuseppe Ottina. Ele veio da Itália, ele era italiano. E ele viu que eu tinha condições e me lançou na primeira partida no profissional, na equipe titular, mas durante o jogo. Eu substituí o ponteiro Boca no jogo com o Fluminense, no Pacaembu, pelo torneio de São Paulo. Isso foi em 54. O Fluminense ganhou de 2-1 e eu joguei cerca de 20 minutos. Foi a minha primeira partida no quadro profissional do Santos. Nós somos campeões em 55 e o Pelé não tinha chegado ainda. Faziam 20 anos que o Santos não era campeão. Foi campeão em 35 e depois em 55. E com a felicidade que eu tive de fazer o gol do título, né? Eu marquei o gol contra o Taubaté, na Vila Belmiro, estava 1-1, o jogo caminhava para o empate. Se empatasse, nós íamos ter que decidir com o Corinthians, aquela altura era difícil. E eu marquei o segundo gol, tirombaço de fora da área, no gol do fundo da Vila. E ganhamos 2-1, e aí fomos campeões. Eu cheguei em casa carregado pelos meus amigos lá de São Vicente, sabe? E foi um grande trunfo para o início de carreira. Todos viam que a possibilidade que eu podia me tornar realmente um bom jogador. Já em 56, fui bicampeão também jogando pelo Santos, aí já com a passagem definitiva do Tite para a ponta direita, e já fui convocado para a seleção brasileira. Isso com 21 anos de idade, fiz a primeira partida na seleção brasileira em Buenos Aires contra a Argentina, um jogo que foi 0-0, mas foi um jogo muito difícil, com grandes oportunidades. O Gilmar do nosso lado fechou o gol. A partir de 56, eu era um nome certo na convocação das seleções. Quando eu jogava em São Vicente, sem chuteira, descalço, eu era muito driblador. Eu era famoso pelos meus dribles, não pelos chutes. Depois eu comecei a calçar chuteira, quando me transferi para o Santos Futebol Clube, me adaptei de tal maneira que comecei a chutar muito forte, né? Então, já nas equipes de base, eu era conhecido como um jogador que tinha um pé esquerdo, um chute muito forte.
E aí foi quando eu fui lançado na equipe de cima, logo comecei a fazer gols e gols de falta. Aí, e o Hernani Franco, que era o locutor da época, muito conhecido na cidade, santista fanático, ele me colocou o apelido de o Canhão da Vila. E até hoje persiste, né? Agora o canhão está meio enferrujado, sabe? E daqui a pouco você confere mais um trecho da entrevista com José Macia, o Pepe. Veja agora como foi a palestra sobre especialização realizada na Unisanta. Os alunos aprenderam como se preparar para o mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Ele é doutorado na Inglaterra e pós-doutorado na Austrália. O professor da Universidade de São Paulo, Valmor Tricoli, veio até a Unisanta para falar sobre pós-graduação na área de educação física. Nós temos 2 níveis de pós-graduação, um que é chamado mais de especialização, esses normalmente são cursos pagos, mas também não é muito difícil, e os chamados pós-graduação, mestrado e doutorado, que na maioria das vezes são cursos não pagos, gratuitos, de um nível um pouco mais elevado e em especial voltado para quem pretende carreira docente, como trabalhar aqui na universidade. Os universitários aproveitaram para tirar dúvidas, e muitos pretendem seguir os conselhos do profissional. É sempre bom tá se renovando, né? Não pode, depois de se formar, guardar o currículo na gaveta, né? Ele amplia o conhecimento específico que ele tem numa determinada área e com isso ele tem possibilidade de oferecer um melhor serviço para o consumidor final e, consequentemente, melhor oportunidade de emprego e de salário. Muitos alunos saíram da palestra decididos. Depois da universidade, já sabem que caminho seguir. Terceira idade, que é o campo que está mais abrindo, além de ginástica laboral também para a empresa. Hoje o mercado diferencia quem tem a especialização como um profissional mais qualificado, então é um investimento que vale a pena. Eu estava ali cortando o cabelo, naquela época eu tinha uma vasta cabeleira. E aí o que aconteceu? Terminei de cortar o cabelo, fui tomar um refrigerante e encontrei o Valdemar de Brito. O Valdemar de Brito, logicamente, ele me reconheceu e veio falar comigo. E eu percebi que tinha um criolinho de terra no azul marinho, estava estreando calça comprida, depois me falaram, próximo a nós. E o Valdemar de Brito sussurrou para mim que ali estava o Pelé, que vinha fazer alguns testes no Santos Futebol Clube e que eu ia gostar muito, porque o Pelé, ele falou, esse menino joga muito, ele é diferenciado e tudo. Isso aí a gente passou a observar já após os primeiros treinamentos, né? Então eu fui a primeira pessoa dentro do Santos Futebol Clube que tive esse privilégio até de conhecer o Pelé, né? Ele me deu, quando o Valdemar nos apresentou, ele me deu um aperto de mão, que quase me quebrou a mão. Eu senti assim uma personalidade, um olhar firme de quem veio para vencer. Era muito difícil jogar do lado dele, ele era o 10, eu era o 11. E para entender o Pelé precisa realmente ser muito inteligente, porque ele, no 20º ano que ele estava jogando, ele fazia coisas que ele não tinha feito no primeiro. Ele tinha assim, uma facilidade de improvisação que a pessoa tinha que acompanhar. E por isso que o Coutinho, que também foi um jogador muito inteligente, entendeu muito o Pelé. Então não era para qualquer um não jogar ao lado do Negão, ao lado do Rei, porque ele fazia coisas do arco da velha e a gente tinha que estar sempre atento para poder concluir as jogadas, poder fazer também lançamentos para ele fazer gol. Eu tinha o privilégio, no caso, de ter jogado 40 jogos na seleção brasileira e marquei 22 gols. Você vê que é uma média excepcional, porque um jogador hoje que joga 40 jogos na seleção marca 4 ou 5. Mas nas 2 Copas eu tive uma infelicidade muito grande. Na Itália, que deslealmente, ganhando do Inter de Milão, um jogador Biticli, ele não era nem lateral, ele era ponta direita. Eu passei pelo lateral, fui embora e ele veio na cobertura do lateral, um loirinho, e ele foi muito desleal, porque eu só conduzia a bola com o pé esquerdo, só com o esquerdo, direito
era para pegar o bonde, como se diz na gíria, né? Eu ia ainda conduzindo a bola com o pé esquerdo, não havia porque ele me dá um toque no pé direito. E ele foi desleal e até hoje eu não perdoo esse cara, não. Eu também me machuquei com gravidade num jogo com o País de Gales, no Maracanã, titularíssimo também, o Zagallo na reserva. E eu sofri uma torção violenta no joelho esquerdo quando eu estava jogando, mas no Maracanã, você vê, no Maracanã quase não tinha buraco e eu sofri essa torção. Eu fiz tratamento, e naquela época não havia esses recursos que existem hoje, né? Era água quente, era toalha quente. Bom, resumindo, acabou a Copa e eu não consegui ficar bom. Nas telas de Jean-Baptiste Debré, um retrato da sociedade brasileira no início do século XIX. O francês estudou engenharia, mas sempre se dedicou à pintura. Ainda na França, documentou em telas a trajetória de Napoleão Bonaparte. Quando o general caiu em desgraça, exilado e banido, os artistas, principalmente Debré, perderam o apoio do mecenas. Na vida pessoal, Debré também sofreu um baque, a morte do único filho. O pintor se lançou então numa aventura. Se juntou à expedição artística solicitada por Dom João VI, que viria ao Brasil. Chegou à colônia portuguesa em 1816. Permaneceu durante 15 anos por aqui, tempo suficiente para elaborar viagem pitoresca e histórica ao Brasil. No livro, índios fortes em cenas heróicas, cercados pela paisagem deslumbrante. A representação não corresponde à realidade, mas revela um estilo da época, a pintura neoclássica. Debré retratou também a rotina dura de trabalho dos escravos e os castigos aos quais eram submetidos. Em pinceladas, cenas do cotidiano que mostram hábitos cultivados pela sociedade naquela época. As festas populares também mereceram um capítulo à parte. A corte também ganhou destaque em sua produção. Pintou a coroação de Dom Pedro I e diversos retratos da família real. Alegando problemas de saúde, decidiu voltar à França. Sua contribuição cultural é eterna. Nas páginas do livro do artista, parte importante da nossa história. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Eu espero você!